E aí, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Emanuela, sou professora de vocês de Sociologia da Escola SESI Senai. Como todos já sabem, né? Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu fazer a nossa aulinha virtual. Daqui a alguns dias, né? Daqui a algumas semanas, nós vamos fazer a nossa aula ao vivo. Vou marcar com vocês e a gente vai tirar todas as nossas dúvidas em relação aos conceitos que nós estamos trabalhando, né? Nas aulas posteriores, nós falamos sobre o conceito de Estado para os clássicos da sociologia, Durkheim, Weber e Marx. Nós falamos sobre os contratualistas, né? Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. E falamos também sobre alguns tipos de Estado. O Estado liberal, o Estado nazista e o Estado fascista. Hoje a gente vai ver mais dois tipos de Estado. O Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal, tá certo? Qual a diferença desses dois? Por que eles aconteceram? Qual a necessidade dessa flexibilidade do Estado, né? Desses arranjos dentro do Estado, no tipo de modo de produção chamado capitalista que nós vivemos. Vamos lá ver como é que acontece? Então vamos lá, tipos de Estado. O primeiro tipo de Estado que nós vamos ver é o tipo de Estado do bem-estar social, né? Como é que esse Estado aconteceu? Por que ele veio acontecer? E qual é o sentido dele de existir? Qual é a forma, o jeitinho dele ser? O Estado de bem-estar social é um Estado comunista ou socialista, como alguns gostam de titular? Não, né, galerinha? O Estado de bem-estar social é como a gente vai ver aqui nessas palavrinhas que eu escrevi para vocês. Vamos lá ler? A noção de estado de bem-estar social teve início na Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial. Por que foi depois da Segunda Guerra Mundial? Óbvio, né? Os países estavam liquidados, arrasados, sofrendo todos aqueles problemas que uma guerra traz. Eles precisavam o quê? Levantar o comércio, levantar o povo, movimentar o comércio. Para fazer isso, a gente precisa o quê? Ajudar quem não está podendo comprar. Isso é a essência do bem-estar social. Injetar naquele povo ações, coisas para que eles possam se levantar e novamente fazer as suas comprinhas, comprar, movimentar o comércio que estava arrasado após a Segunda Guerra Mundial. Quando o Partido Trabalhista Social Democrata estabeleceu que, independente da sua renda, todo cidadão tem o direito de ser protegido pelo Estado. Palavrinha hoje muito em voga, né, pela questão do coronavírus. O que o Estado vai fazer para nos proteger? Quais são as ações que o Estado vai fazer? Por que o SUS é tão importante, né, o Sistema Único de Saúde? Por que todos devem ter direito a essa proteção à saúde, ao bem-estar? Por quê? Porque senão, vai todo mundo pro brejo, né? Então, vamos lá. Era uma forma de organização estatal que buscava atender às reivindicações dos trabalhadores que exigiam melhores condições de vida e também as necessidades do capital. É óbvio, estavam os dois, liquidados, arrasados. Eles precisavam de quê? Serem ajudados. Como estava uma confusão, estava todo mundo arrasado por causa da guerra, vai fazer o quê? Vai concentrar todo esse poder no Estado, né? O Estado vai começar a ajudar aquelas classes, aqueles níveis sociais, para que toda a sociedade possa se levantar novamente
e continuar andando com seus próprios pés, certo? Então, vai começar a ser criado estruturas de proteção tanto para o cidadão quanto para o capital, quanto para o comércio. Vejam bem isso. Não confundam o estado de bem-estar social com o estado comunista que ajuda os pobres, não, ajuda os dois lados, viu? Após a Segunda Guerra Mundial, o estado de bem-estar social se consolidou. Aonde? Nos Estados Unidos e em boa parte da Europa. Onde é que vai começar, onde é que vai ser mais injetada essa questão de ajudar tanto o trabalhador quanto o comércio? Nos Estados Unidos, certo? Porque estava todo mundo arrasado. Se não tivesse ajuda, ia todo mundo pro brejo, certinho? A partir do pensar e do implantar do bem-estar social dos cidadãos, os governos começaram a criar medidas para o Estado oferecer serviço para a sociedade. Para isso, foi necessário implantar uma estrutura de previdência social e um organizado sistema de assistência médica, né? E aí a gente vê a importância nos dias de hoje de uma assistência médica para todos, né? Onde todos possam igualmente ser assistidos, ser amparados, né? A gente vê aqui que o SUS ainda no dia de hoje, né? Não sei o que vai acontecer posteriormente, consegue dar uma demanda maior, uma resposta maior para a pandemia do que os hospitais particulares e a compra, né, de medicamentos, de EPIs, de tudo, de insumos necessários para combater a pandemia é tão importante quando a gente tem um sistema público de saúde. Desde então, o Estado passou a oferecer serviços prestativos ao cidadão, como a institucionalização de seguros contra a velhice, a invalidez, doenças e maternidade. Porque é tão importante, gente, essas assistências, né? Porque a gente tem que ter uma previdência social, a gente tem que ter o INSS, que assegura a mulher que ela pode ter o seu filho e depois conseguir. A questão que nós estamos tendo agora daquela ajuda que o governo está tendo para a pandemia, como é importante essas assistências para que a própria sociedade ela não afunda literalmente, certinho? Posteriormente, implantaram-se outros serviços assistenciais, como o seguro-desemprego. Todos os seguros sociais ofertados pelo Estado aos seus cidadãos passaram a ter enormes custos para o governo e resolveram apenas parcialmente esse problema, aumentando os tributos públicos, ou seja, os impostos. É óbvio, para onde, quem, como nós vamos pagar toda essa questão das assistências ao cidadão e também ao capital, certo? Que a gente vê também que o governo ele ajuda, né? Emprestando o dinheiro ou não cobrando alguns tributos para que esse comércio ele possa se movimentar. A gente vai ver, né, que depois que tudo estiver mais calmo em relação à pandemia, nós vamos ver que o Estado vai começar também a ajudar os comércios, os comerciantes, os bancos e tudo mais, né? Vamos lá? Isso, gente, só para fechar, isso é um governo de bem-estar social. Um governo de bem-estar social, ele tem como fundo principal ajudar, fazer com que tanto o cidadão como o capital possa, né, se desenvolver sozinho, certo? Porque após a Segunda Guerra Mundial, estava todo mundo destruído, estava todo mundo sem eira e sem beira, né? Tava todo mundo perdido, todo mundo precisava de ajuda. E quem é que podia ajudar nesses momentos ímpares dentro do nosso mundo? O Estado, que vai centralizar o poder na mão dele e vai começar a ajudar, né? Vai fazer várias estruturas estatais, aí depois disso
vai se criar várias indústrias estatais também para desenvolver o comércio, já que alguns setores estavam falidos, não tinham mais condições de se movimentar. Então, como é importante esse tipo de Estado. Nós passamos e ainda vivemos, né, o estado de bem-estar social, né? Essas características que a gente colocou aqui sobre o estado de bem-estar social ainda permanecem nos dias de hoje, né? A gente não vive num mundo neoliberal completamente, como a gente vai ver já já o que é o neoliberalismo. A gente vive num estado de bem-estar social, onde o Estado começa a criar estruturas, assistências, tanto para o cidadão como para o capital, como a gente está vendo hoje claramente motivado pela pandemia. Alguém da família de vocês pediram lá o auxílio emergencial do governo em relação à pandemia, né, dos R$600 e 1.200 para os pais, para as mães e os pais que são solteiros, né? Então, olha como é importante, para quê? Para que a sociedade ela não afunda literalmente, né? Tenha essa ajuda para poder respirar e depois continuar sozinho, certinho? Vamos aqui para o neoliberalismo, tá bom? Neoliberalismo, né? É o novo liberalismo, né? Qual é a característica do liberalismo? A mínima intervenção do Estado, né? No comércio e na vida do cidadão, né? A teoria lá de John Locke. E o neoliberalismo é como? Vamos lá. Na década de 1960, os tributos e gastos dos estados aumentaram acentuadamente. Surgiu então a teoria econômica neoliberal, que propõe ideias para a redução das taxas e gastos do governo. O Estado, a partir da lógica neoliberal, passou a ofertar cada vez menos serviços e políticas assistenciais para os cidadãos. Os neoliberais compactuam com a assistência social. Não é dever do Estado, mas um problema que deve ser superado pelas leis do comércio. Então, o que vai acontecer? Principalmente em 1970, vai ter a crise do petróleo. Com a crise do petróleo, vai começar o Estado a não ter mais condições financeiras de dar tanta assistência social. Vai começar a fazer o quê? A passar essas ações para o setor privado, né? O neoliberalismo teve sua ascensão na década de 1970, como eu falei para vocês, na crise do petróleo, na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde o estado de bem-estar social sofreu várias restrições na assistência à população. Então, a gente vai ver que aquelas assistências, né, assistência médica, velhice e tudo mais, elas vão começar a diminuir. E essas ações vão começar a passar para o setor privado. A gente vê lá o caso dos Estados Unidos, onde a questão da saúde pública ela é completamente privada, diferente aqui do Brasil. O neoliberalismo no Brasil. O marco do neoliberalismo no Brasil foi no governo de Fernando Henrique, certo? Acho que vocês eram pequenininhos ou ainda nem. Acho que muito pequenininho. Em 1994, o Estado-presidente iniciou uma série de medidas que visavam a redução de gastos do Estado. E aí ele começou a fazer o quê? A privatizar. O Fernando Henrique ele é bem caracterizado como o governo das privatizações. Ele começou a privatizar as universidades, principalmente as universidades públicas, né? Começou a questão do sucateamento da universidade pública. O que é isso? Não ter pouco investimento. Vai tendo pouco investimento, as coisas vão ficando sucateadas, vão ficando perdidas. A questão da pesquisa, como a gente vê como é importante a pesquisa pública. E aí ele começou a fazer isso, começou a vender as empresas, a Vale do Rio Doce também começou a ser vendida e todas as outras empresas de grande porte, ela foi vendida. A Petrobras ela não é vendida totalmente, né? Ela é de economia mista. E aí, olha, a gente vê aí as privatizações da Telebrás, que é telecomunicações, a gente não tem mais telefone, linhas de telefone público, eles são todos privados, né?
a Companhia da Siderúrgica Nacional de Vale Redondo, a do Vale do Rio Doce, né, que aconteceu aqueles problemas depois que ela foi privatizada e vendida, aconteceu aqueles problemas em Mariana, né? Além disso, abriu a economia brasileira para o mercado internacional, começou a vir as multinacionais. E aí algumas pessoas vão falar assim, elas são importantes, né? Elas acabam acelerando aquela indústria ou aqueles serviços que no setor público demorava muito. Mas a gente tem que perceber e entender que tem alguns setores da indústria que são chaves, são importantes, que ela precisa que o Estado esteja lá dentro. Não necessariamente controlando tudo, mas também que não esteja totalmente vendido para o capital exterior, certo? Vamos pensar nisso. O que vocês acham? Por exemplo, que setores estratégicos como petróleo, como aço, os minérios, eles devem ser vendidos completamente ao mercado internacional ou eles devem ter sim a participação do governo? O que vocês acham disso? E, por exemplo, no nosso caso hoje, a saúde pública, se ela fosse totalmente privatizada, como é que seria? Como é que a gente está nesse momento? Né? Vamos pensar nisso aí? Portanto, o estado de bem-estar social interferiu no mercado para tentar regulá-lo. Lembra que eu disse lá no comecinho da nossa aula que o estado de bem-estar social não é só para ajudar os pobres coitados, não. Tinha uma necessidade, estava todo mundo arruinado. Depois da Segunda Guerra Mundial, precisava ajudar todo mundo. Então, era uma forma de intervir no mercado. Para quê? Para ajudar aquele trabalhador, para que ele possa voltar ao mercado, que ele possa ter toda a estrutura para quê? Para que ele possa comprar novamente, voltar ao mercado, ao comércio e comprar. E isso movimentar tudo, certo? Investiu em recursos para a criação de uma rede de proteção social, médica e previdenciária para os trabalhadores. O Estado passou a ser o grande mantenedor da assistência médica, de moradia, educação, entre outros. Aqui no nosso país, né? Nós temos esses pilares que estão lá também na Constituição, que a gente tem direito à educação, moradia, saúde, né? A previdência social, ao lazer e tudo mais. Tudo isso é uma forma de garantia. Alguns até reclamam da questão da assistência médica, né? Mas a gente tem que ver como ela é importante para a gente. O neoliberalismo inverteu a lógica do estado de bem-estar social, retirando as obrigações do Estado para com os cidadãos. Isso explica as carências atuais nos setores de saúde, educação e moradia, serviços ofertados pelo governo. Desses, a gente vê que a educação e moradia está bem aquém, né? A gente vê a questão de como a educação durante muito tempo, hoje, aos 10 anos atrás, ela começou a ser injetada, né? O Estado começou a melhorar na educação, mas durante muito tempo ela foi totalmente sucateada, né? Vocês podem até conhecer alguém que teve dificuldade de terminar o seu ensino médio. Hoje a gente encontra em qualquer cidade uma escola de ensino médio. Antigamente era muito mais difícil, as pessoas elas não conseguiam, elas tinham que ir para a capital, tinham que vir aqui para Fortaleza para poder estudar, fazer o ensino médio. E a universidade, nem todos tinham condições de entrar na universidade, é uma coisa muito longe da população mais pobre. Hoje a gente conhece quase todo mundo da nossa família, um vizinho, alguém, ou até a gente mesmo se tornou a primeira pessoa a ir à universidade, vocês aí futuramente, os irmãos de vocês, diferente dos pais ou dos avós de vocês que tiveram maior dificuldade de entrar na universidade, né? Então, qual a diferença, né, entre estado de bem-estar social e estado liberal? Principalmente a relação do estado com a economia, certo? No estado de bem-estar social, a economia ela é muito mais controlada pelo estado. No estado liberal, não. Ele é mais mínimo. Ele vai intervir minimamente. Olha aqui, ó.
intervencionismo, regulação das relações comerciais de trabalho, né? Vai ter todas aquelas leizinhas do trabalhador e tudo mais, onde o Estado ele vai ter mais força em relação aos direitos dos trabalhadores. Estado como provedor de direitos sociais, ele vai começar a criar estruturas locais para ajudar o cidadão, dar os seus direitos básicos, né? Vai ter que colocar escola perto de casa para todo mundo, a alimentação nas escolas, a saúde pública e tudo mais. O Estado liberal não tem intervencionismo, a intervenção ela é mínima. Liberdade de mercado, né? Aquela questão lá do Adam Smith, né? A mão invisível, o mercado se autorregulamenta. Crença na autorregulamentação dos ciclos econômicos, né? E a concorrência, a questão da procura e da oferta. Hoje a gente vive entre um e outro, né? Mas tendenciando mais para um governo de bem-estar social, mesmo que algumas pessoas falem que não, né? O povo lá do governo. As relações trabalhistas, a diferença entre o estado de bem-estar social e o estado liberal, né? Como é que dá essas relações com o trabalhador? No bem-estar social, acordo segundo a legislação trabalhista, né? Lá na nossa carteirinha de trabalho, com todas as leis garantidas para o trabalhador, o salário mínimo. Hoje a gente está vendo algumas leis que foram colocadas emergenciais por causa da pandemia, né? A questão de como agradar os dois lados, né? Não deixar o trabalhador sem um emprego e o governo fazer algum tipo de ajuda, diminuir um pouco a redução do salário e do dinheiro para garantir que esse trabalhador fique no emprego e o Estado vai arcar com a quantidade menor em relação àquela diferença que deu para ele, né? Então, olha como a gente ainda vive nesse dois caminhos. A gente tendencia a um estado de bem-estar social. Salário mínimo, né? Jornada máxima de trabalho, a questão que a gente começou lá da Revolução Industrial, de estabelecer um tempo mínimo de trabalho diariamente, que extrapolando isso você precisa receber mais, né? Seja em dinheiro, seja em horas extras, né? Que você pode pagar isso depois, a empresa pagar para você. Mais burocracia e encargos trabalhistas. Lógico, você vai contratar uma pessoa, aquilo que você paga para ela, você também tem os tributos em cima daquela contratação. No Estado liberal, como as relações trabalhistas? Acordos diretos entre o empregador e o empregado, né? Eles vão tete a tete estabelecer como é que eles vão se relacionar. Hoje a gente está nesse momento de transição, né? E o governo querendo colocar a gente nesse tipo de relação trabalhista que está gerando grandes contradições aí. Ausência de garantias por lei, menos burocracias e gastos. Vai favorecer a quem? A quem tem a empresa, né? Esse tipo de relação. Então foi isso, essa nossa aulinha rapidinha sobre essas duas características, né? Caracterizar mais o que é o governo de bem-estar social e o governo neoliberal. Com tudo isso, né? Com tudo que a gente está vivendo hoje, pode ser que tendencie para um governo mais neoliberal ou para um aprofundamento mais de um governo de bem-estar social. Vamos ver os próximos capítulos. Na próxima aula, a gente vai fazer uma aulinha ao vivo. Eu vou fazer um convitezinho para vocês. Espero todos lá, tá certo? Beijo e até a nossa próxima